mês de janeiro, alguns estarão viajando, outros estarão saindo. Então, para não haver aquele problema de ter alguém para orar, até que nós tenhamos diáconos suficientes para ser os Timóteos que estarão sendo preparados, nós este ano vamos suspender a partir desta semana e também durante o mês de dezembro as orações de segunda a sexta, 7 horas, para não ter problema. Então, estou avisando porque eu falei semana passada, mas nem todos tiveram a possibilidade de ouvir, porque eu falei só domingo pela noite. Fica colocado assim, amém? As orações de segunda a sexta. Janeiro também, porque alguns vão estar saindo, férias de filhos, então tem que... Lá em casa é uma ginástica, porque eu tenho que combinar as férias da minha esposa com as férias da minha filha, e para conseguir reunir os filhos no meu aniversário, os filhos tiveram que trocar escala, pagar escala, para poder ter um dia. Você vê como é que a coisa fica complicada, né? Juntos. Esta aqui muito grande, que é a ordenação diaconal, às 19 horas, amém? Estaremos ordenando quantos casais? 3 casais ao ministério diaconal. Então, vai ser um dia muito especial, domingo que vem, à noite, às 19 horas. Também, hoje, logo mais, né, às 19 horas, nós vamos ter aí uma cantata. Como é que está aí? Cadê o nosso... Cefeni. Você falou igual aquele... Venha! Quer falar alguma coisa, Marcelo? Ok. Convida as pessoas. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de convidar cada um de vocês, pedir que cada um dos irmãos possam trazer suas famílias aqui nessa noite, para que vocês possam nos ajudar a cantar. Quero dizer que vocês são o coral, é o coral da nossa igreja. Vocês vão ver que não estou falando não é nenhum engano, vocês serão um coral dessa noite. Tá legal? Traga. Legal? Outra coisa também que eu quero falar é do culto logo mais. E na quinta-feira, na quarta-feira não haverá culto, porque do dia 24 para o dia 25, eu peço a você que passe com a sua família, ok? Junte seus familiares, ou vá para... Eu não peço que ninguém passe o Natal sozinho. Será que posso ouvir um amém? Se você vê alguém na igreja que vai passar o Natal sozinho, chama para ir para a tua casa. Amém? Diz, vamos lá para casa. E porque o Natal sozinho, ele pode se tornar, em vez de se tornar uma festa de alegria, se tornar um momento de tristeza. Alguém que esteja afastado dos familiares, distante, ou vivendo um mau momento, então ficar sozinho é pior. Então convide essa pessoa para estar contigo. Então, de quarta para quinta, que é Natal, passa na sua casa. Na quinta-feira, o culto à noite de Natal que nós vamos ter aqui. Eu vou fazer um negócio muito legal aqui, uma mensagem diferente de Natal. Você não deve perder. Também quero lembrar que nós, na virada do ano, invertemos. Dia 31, quarta-feira, o culto começa às 22 horas e nós faremos o culto da virada. Só que muitas pessoas, quer dizer, pouquíssimas pessoas não procuraram sobre aquela possibilidade da gente fazer a comunhão depois. Só uma pessoa. Então, a não procura, irmãos, significa para nós que você não vai participar. Então, se houver só uma pessoa, eu vou chamar para ir lá para a minha casa. Porque, obviamente, não há interesse. Eu fico muito triste, sinceramente, muito triste,
porque eu acho que igreja é corpo. Você está acordado aí? Diga amém. Olhe para mim, você que está conversando aí, olha só. Para mim, é muito triste a igreja não ter esse momento de comunhão. E nós facilitamos tudo. Ah, não tem condução. Vem para o culto. Depois do culto, o irmão que tem carro vai levar. Nós temos dito isso aqui. Agora, se porventura, hoje, durante o dia de hoje, não houver um número suficiente, a gente também não faz. Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Se você não quer, se você não acha isso importante, o que eu vou fazer? Eu digo que isso é importante, porque é a oportunidade de você bater papo com quem você nunca conversa na igreja, de você sentar, de você ter um momento de comunhão. É um momento de espontaneidade, depois do culto, falar de sonhos, falar de propósitos, dar testemunho pessoal de coisas que Deus fez este ano. É um momento extremo de comunhão, na verdade. E cada pessoa que vier, procurar quem, filha? Procurar minha esposa, para dar o nome e dizer o que você poderá trazer. Então, hoje é o último dia que nós vamos fazer isto, amém? Eu fico muito triste porque eu penso que a comunhão da família é no Natal. E outra coisa, família não é parente, irmãos. Escuta o que eu estou falando. Família, do ponto de vista bíblico, é papai, mamãe e filhos. Por isso que dizem que sogra não é parente. Sogra não é, nem cunhado, né? Ouça bem o que eu vou falar. Família na Bíblia é papai, mamãe e filhos. Ok? Quando a mamãe é idosa, está agregada à família. Quando o papai é idoso, está agregada à família. Por quê? Porque o irmão casou e já teve a sua mulher e os seus filhos e formou o quê? Uma nova família. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. Por isso, quando eu falo de você fazer o Natal com a sua família, claro, procure papai, mamãe, tá? Esposa, a mamãe mais velha e tal. Convide os demais parentes. É o que eu vou fazer. Eu fiz um Natal com a minha família, aí resolvi convidar minha irmã, meu irmão, os cunhados. A gente vai se reunir todo mundo junto, fazemos um amigo oculto e tudo bem. Ok. Agora, não, eu vou visitar a tia Filhinha, a tia Zezé, que é muito importante. Ok, irmão, faça essa visita no outro dia do ano, porque você tem que dar preferência à família de Deus. Você tem que olhar para a Bíblia e ver o que Jesus fazia. Jesus dava preferência à família de Deus. E se o pastor está falando, você tem que dar ouvidos, porque o pastor aqui não é um boneco, nem um apresentador de programa. Ele tem autoridade espiritual sobre a sua vida. E se eu estou dizendo, igreja, vamos todos fazer comunhão na igreja, sabe o que você tem que dizer? Sim, pastor. Não deixe o seu pastor gemer, porque a Bíblia diz que tem crentes que fazem o pastor gemer. E o que é o pastor gemer? O pastor está falando uma coisa e a pessoa está fazendo outra. E a Bíblia me deu essa autoridade. Você tem dúvida quanto a isso? Você tem dúvida quanto a isso? De que eu tenho autoridade sobre a sua vida espiritual? Que a minha palavra tem peso sobre a sua vida? Algumas pessoas não acreditaram nisso e nem acreditam. Acabam tendo problema. Porque a Bíblia me dá essa autoridade. Será que posso ouvir um amém? Então, família de Deus, vamos nos reunir aqui, dia 31, após o culto da virada, e ter comunhão. Não é uma sugestão, não é uma linda proposta, é uma determinação. Agora, se você diz, não vou obedecer não, aí entra em outra esfera. Qual é a outra esfera? É você com Deus. Amém?
Não estou chamando você para fazer nada errado, não estou chamando você para pecar, eu estou chamando você para ter comunhão com o povo de Deus. Depois dessa suave colocação, né? Me lembrei agora da Isabela, minha filha. Nós estávamos passeando lá em Araruama. Ela, pai, vai na frente. Você é o macho alfa. Que isso? Você que é o líder. Então, vamos embora. E o meu neto era o quê? É o mini macho. Olha o que eu vou falar para você. Pastor não promove isso porque não tem nada para fazer. Irmãos, eu tenho uma família linda. Posso reunir com minha família e dizer, graças a Deus. Mas eu entendi que não se constrói igreja se não tiver doação de tempo, doação de carinho, doação de estar junto, pagar o preço para estar junto. Diga, pagar o preço. E o preço é esse. Eu poderia fazer algo, mas por querer pagar o preço. Eu vou estar atento a isso, eu vou estar observando muito isso, se é que eu sou seu pastor. Quantos têm certeza que eu sou o pastor de vocês? Levante a mão aqui. Graças a Deus, obrigado, nem vou olhar muito para não ver nenhuma mão baixada. Por quê? Porque se eu não sou seu pastor, você está no lugar errado. Porque você está ouvindo de mim instruções e aí você está acumulando na sua vida um montão de pecados, de desobediências que vão impedindo do reino acontecer na sua vida. A Bíblia diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas serão o quê? Aí você não está atento a nada, não obedece nada, o reino não acontece na sua vida. E o reino não acontecendo, as demais coisas não são acrescentadas. Não vim para pregar sobre isso, mas é bom você falar sobre isso, porque muitas pessoas desconhecem que a igreja não é um auditório, é uma família. Diga comigo, a igreja é uma família. Família de Deus. Família de Deus. Tá? Outra coisa também que eu quero dizer é que nós estamos devolvendo o dinheiro para aquelas pessoas que pagaram o retiro. Não foram muitas, foram o quê? Umas 10 pessoas. E o Anderson, cadê o Anderson? Procure o Anderson lá na secretaria da igreja, que ele estará devolvendo o dinheiro daquelas pessoas que pagaram o retiro. Nós não vamos fazer o retiro, porque não atingiu um número mínimo que nós precisávamos para alugar o local. Então, precisávamos de 150 pessoas. Tivemos 10 inscritos, mais de 70. Para mim, eu considero inscrito quem pagou, porque às vezes a pessoa se inscreve e depois, não vou não paguei. Para mim o compromisso está na questão do dinheiro. Então, diante disso, nós não vamos fazer retiro, e obviamente quem pagou terá o seu dinheiro ressarcido. É só procurar o Anderson lá na secretaria e pegar o dinheiro de volta, ok? Você não botou aqui, mas eu vou quebrar teu galho, viu? Acerte a cantina lá na saída. Muito bem. Culto da virada. Nós queremos entregar aqui os diplomas das pessoas que se batizaram no último domingo. Quem gostou do domingo do batismo aqui? Foi lindo, né? Eu fiquei com tanta adrenalina que eu não conseguia nem dormir. Quando eu fico assim, achei o culto, falei, que culto maravilhoso, que derramar do Espírito Santo, que lindo o batismo aqui no último domingo. Então eu quero entregar aqui o diploma. Bruno Linhares de Azevedo, está aí? Não. Elton Alves Roriz, também não. Geise Lima Cardoso, Kelly Silva da Rosa. Não?
Não, entregar pessoalmente. De noite eu vou entregar ela pessoalmente. Porque é um momento. Lívia Silva da Rosa. Parabéns. Amém. Deus abençoe abundantemente. Luíde Lonzo Duarte Batista. Parabéns, Deus abençoe abundantemente. Maria Cecília de Arruda. Aí. Maria Tereza Silva da Rosa. Parabéns. Deus abençoe. Batizamos a mamãe e as 2 filhas. Estava fria a água, né? Tá bom. Patrícia Ingrid Coelho Roriz. Está aí? Só esses 3. Os demais foram arrebatados. Ok. Beleza. Gente, nós vamos, antes de servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas, outro dia eu comentei aqui a passando, sem entrar em muitos detalhes, nós temos igrejas co-irmãs na Argentina e no Chile. E o nosso querido pastor Vidia, ele toca. Deixa eu explicar uma coisa para você entender. O pastor Vidia, ele é pastor e ele é um engenheiro que trabalha em multinacional no Chile. Sabe como é a Petrobras? 15 dias na plataforma, 15 dias em casa. O sistema de trabalho no Chile, lá, das grandes empresas, empreiteiras, é assim. Ele fica 15 dias no trabalho e 15 dias em casa. E ele, obviamente, tocar uma igreja assim é complicado. Porque quando ele não tem como ele vir do trabalho. Ele trabalha no Chile, ele mora num lugar, às vezes a obra é lá no norte do Chile, ou no sul do Chile, ou em outra região do Chile. Normalmente não é onde ele mora, é fora. Tanto é que o que ele tem de milhas de voo é uma coisa de louco, porque você, para andar o Chile de norte a sul, só de avião, porque é uma distância imensa. Você anda dentro o Chile é uma tripa, porque ele fica entre a Cordilheira dos Andes e o mar. Então é uma tripinha, mas só que é uma tripa mesmo daquela grande, porque ele pega lá de cima do Peru, vem, e vai até o sul, no Estreito de Magalhães, onde faz a curva da América do Sul. Então é imenso. E ele, nas ausências dele, obviamente tem dificuldade para tocar a igreja. E ele um dia desse me ligou, falando: olha, pastor, estou precisando, se alguém desse um refresco lá, ele ajudasse ele. Eu não tenho condições de ir lá para ajudá-lo, pelos envolvimentos que nós temos aqui. Então, aproveitei as férias do pastor Cláudio e disse assim: Cláudio, vamos ver se a gente te manda para lá para dar uma força ao homem, nesse período. E eu queria levantar uma oferta esta manhã, para nós pagarmos a passagem de volta e os gastos que ele vai ter lá. A princípio, o ideal é que ele fosse ele, a esposa, os filhos, mas não vai dar. Não vai dar, até porque essa semana, para piorar, o dólar subiu, né, de valor extremamente, e as passagens são feitas nisso. A média da passagem que está saindo daqui para lá está R$ 2.500, né? Aproximadamente. Reais. Calculou no dólar passado, né? Vamos botar isso aí, 2,80, né? Vamos botar aí com um aumento de R$ 3.000, né? Alguém que queira pagar a passagem dele para ele ir lá e ajudar o pastor durante esse período do mês de
Ele não vai a passeio não, irmãos, ele vai para trabalhar mesmo, para ajudar, para estar com os irmãos, para fortalecer a igreja. Isso é muito importante. Então, se houver alguém, ótimo. Se não houver, se nós juntarmos 30 pessoas com R$100, está paga a passagem. Né? Se ajuntarmos 100 pessoas com R$30, está paga a passagem. Tá? Não sei se você está percebendo. Se cada um fizer uma parte, não há problema nenhum. Pastor, o senhor tem dinheiro sobrando? Não tem não, mas eu entendi uma coisa no reino de Deus. Que quando alguém, na Bíblia mostra, quando alguém pedia ajuda, o apóstolo Paulo estava numa situação, me manda fulano, me manda ciclano. Quantos já leram isso no Novo Testamento? Eu estou assim, estou passando por isso, me manda. Então isso não mudou não, a igreja, só que naquele tempo as distâncias eram menores, né? E as viagens eram diferentes. Então, nós queremos levantar esta oferta de missões, porque ele vai na condição de missionário, para estar lá durante esse mês. Ele vai abrir mão de estar com a família dele, porque é o mês de férias dele, né? Isso é um sacrifício pessoal que ele está fazendo, para estar lá. Não sabemos do futuro, nem estou mandando ele para lá como missionário, para ficar lá, nada disso, irmão. Até porque isso é um processo longo e mais delicado. Se ele um dia tiver de ir lá com a sua família, é outros 500. Eu sinto que tem gente orando contra, mas a gente, não, a mãe tá, tem certeza. Tem certeza disso. Mas, se for a vontade de Deus, nem a vontade da mamãe pode prevalecer. Essa que é a grande verdade. Deus vai mudar o coração dela. Vamos tirar essa oferta agora? Vamos começar. Eu queria ofertas. Alguém pode ofertar R$200? Uma mão levantada. Uma mão, duas. Ok. Já temos 400, 200, 400, 600. O que mais? Alguém mais? 600? 800? 1.000. Oba, só falta 2. 1.000. Ok. R$100. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000. Só falta 1.000. Alguém mais com 100? Ok. R$50. Os dois. 2.100, 2.200, 2.300, 2.400. Que mais? Esse 400. Ok. 2.500. Já temos 2.500. Falta só R$500. Você não pode ficar de fora. R$30, que é 1% dos 3.000. Ok. Levante a mão assim, R$30. Bem alto, bem alto. Vamos fazer isso agora? Isso não é dízimo, isso é oferta para missões. Amém? Então você vai escrever, os irmãos vão distribuir os envelopes. Está feito o negócio. Pode preparar a mala. E pode preparar o lenço. Ok. Ouça, amanhã ou depois, escuta o que eu vou falar aqui que é profético. Amanhã ou depois poderá ser você o missionário enviado. Acredite que eu estou falando. Amanhã ou depois será você o missionário enviado. Amém? Creia nisso, receba. É uma palavra profética. Os irmãos estão distribuindo os envelopes.
Isso. O seu dízimo do seu 13º é bem-vindo para pagarmos todas as nossas contas. Estava brincando com o pastor Sebastião. Uma pessoa que, passeando, eu perguntei assim, mas essa pessoa, ela dizima na igreja? Poxa, vai passear, mas deixa o dízimo. Porque nós precisamos pagar as contas. Que música é essa? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno e céu. Preparou sua oferta? Vamos ficar de pé. Semeie essa semente com alegria, com fé, em obediência à palavra. Pai, nós te agradecemos porque podemos enviar o nosso irmão para ajudar os nossos irmãos lá. Não temos muito, Senhor, mas o que temos nós dividimos e abençoamos, porque sabemos, ó Deus, que esse é o investimento maior e melhor que uma pessoa pode fazer. Nos céus haverá ainda pessoas salvas e libertas por causa da fidelidade do dízimo e da oferta do teu povo. Muito obrigado, nós te agradecemos e profetizamos portas abertas, essa semente frutificando, se multiplicando por 100 para a glória do teu nome, e que o povo de Deus diga amém. Entrega aqui nas mãos dos nossos pastores aqui, faça isto. Deus. Michele e Rogério, quem é? É sério que minha esposa falou? Pastor Cláudio, final do culto, procure a Michele e o Rogério, por favor. Eu penso que a gente vai ter isso, o suficiente para transbordar. Amém? Deus abençoe. Igreja, eu vou pedir que vocês fiquem de pé. Não vou pregar, não. Só vou que vocês fiquem de pé para que todos estendam a mão. Eu vou convidar os pastores também que estejam impondo as mãos sobre o pastor Carlos e a pastora Andréia para o aniversário deles. Os anjos da igreja oram por nós e nós agora temos que orar por eles. E agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por este homem, por essa mulher, anjos da igreja. Se os milagres têm acontecido na nossa igreja,
é através deles. Primeiro lugar de Deus e depois deles. Porque a palavra que sai da boca deste homem, dessa mulher, são palavras vindas do céu e tem nos abençoado muito. E quando a gente crê e recebe essas bênçãos, os sinais estão voltando no meio de nós. E eu creio que muitas coisas Deus ainda fará. O pastor mesmo diz, esse ano foi um ano de nós semearmos. A colheita nós vamos colher em 2015. Amém? Pai, queremos agradecer a Ti por este casal, Senhor. Tem sido um instrumento nas Tuas mãos por muitos e muitos anos, Pai. Tem abençoado, Senhor, as nossas vidas. Eu, em particular, Pai, eu digo, Senhor, que este homem e essa mulher foram canais, Senhor, para me estar na Tua presença, Senhor. Pai, através dos ensinos, das palavras, Senhor, dos louvores, Senhor, Tu tens engrandecido, Senhor, a minha vida, e eu creio que a igreja, Senhor, a Tua igreja, Senhor, porque nós representamos a igreja hoje, Senhor, que Tu venhas dar sabedoria a este casal, Senhor, a sua família, Senhor, que Tu venhas sustentá-lo, eles rica e abundantemente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu venha dar-nos estratégia, Senhor, para que nós possamos alcançar, Senhor, mais e mais vidas, Senhor. Pai, que através deste casal, Senhor, a Tua obra seja completa, Senhor. Pai, não deixe nada pela metade. Tu não és, Senhor, um homem que deixa nada pela metade. Através dele Tu completará nas nossas vidas e na vida da Tua igreja. Grandes obras nós veremos, crescimento, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Eu entrego a vida deles em Tuas mãos, que Tu possa vir revesti-lo, Senhor, com a Tua armadura, para que dardo do inimigo nenhum possas atingi-los. Pai, entrego, Senhor, a vida deles em Tuas mãos, em nome de Jesus, e aí que a igreja diga amém. Está ligado na terra, está ligado no céu. Obrigado, pastores. Obrigado. Obrigado pela oração. Melhor presente, oração. Deus é bom. Eu quero compartilhar um pensamento com vocês sobre crescimento. É uma palavra tão chave na vida de um ser humano. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A entrega do certificado de leitura bíblica será no dia 4 de janeiro. Amém, irmãos? Você que leu o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, por favor, entregue o plano de leitura ao pastor Cláudio. Os diplomas já estão sendo confeccionados para no dia 4 você receber. Eu não sei como é que está essa questão das Bíblias, ainda temos Bíblias aí, eu não sei daquela Bíblia que eu estou falando, que a leitura acabou. Alguém tem uma informação? Suzaninha, onde é que está? Perguntar para ela. Eu estou incentivando você a ler a Bíblia, porque eu sei que esse livro, pega a Bíblia assim, ó. Vou aproveitar, vou mostrar minha bolsinha aqui. Disseram que era bolsa de gay, mas não acredite não. Tá? Só porque eu carrego a Bíblia assim, e a minha Bíblia está bem velha. Então eu disse, pastor, você vai andar de bolsinha agora? Meu filho, nessa idade, se eu não tiver convicção, já não tenho mais convicção, se não for agora, já pensou? Eu ter dúvida? Então eu posso andar de bolsinha, posso andar de boné. Eu me lembro do bispo Roberto, uma vez foi pregar com aquela saia de escocês, que ele é de descendência escocesa, ele foi todo paramentado de escocês, né? Então, agora só por encomenda, né? Se você quiser, encomende e nós compraremos, ok? Toda a Bíblia, olha, foram 50 Bíblias, estou feliz com isso. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Tem aí no... Hoje não botaram. Eu quero aqui acentuar a discriminação.
Quando é o pastor César, botam aí, ele é todo high-tech e bota. Agora, quando sou eu, não bota. Por quê? Diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Antes de qualquer coisa, você tem que crescer. E aí, por que ele diz antes? Se você vir no versículo 14, ele faz uma série de considerações sobre a vida cristã. Veja só. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Pedro vos escreveu. Estão ligados. Segundo a sabedoria que foi tirada, foi dada, ao falar acerca desses assuntos, Pedro está aqui considerando que a doutrina de Paulo era uma doutrina boa, perfeita, porque Paulo, nas outras cartas dele, ele diz: pessoal de Éfeso se comporte assim, pessoal de Coríntio se comporta assim. Paulo doutrinando a igreja toda, e ele faz referência a Paulo. Pedro escrevendo diz assim: olha, preste atenção, nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada, ok? Então Deus deu sabedoria, ele reconhecia que Paulo tinha até mais sabedoria do que ele, Pedro. Aí no versículo 18, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas, o quê? Epístolas, porque ele sabia que Paulo foi chamado por Deus para doutrinar a igreja. Interessante isso. Nas quais há certas coisas, olha só a humildade de Pedro, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, porque tem gente que afunda e leva outros juntos. Esse é um perigo. É isso que Paulo está dizendo assim: olha, gente, cuidado com esse pessoal que anda fazendo comentário, crítica, acusação, porque esse pessoal, além de afundar, acaba levando junto. Eu faço aqui um alerta: cuidado com os seus comentários no Facebook, porque às vezes você escreve uma coisa com uma intenção e o diabo dá outra intenção a quem lê. É impressionante isso. Então nós estamos numa era de comunicação digital, e o Facebook se tornou um lugar de desabafo, né, de colocações e tal, e muitas vezes as pessoas acabam sendo arrastadas por comentários, às vezes infundados, e às vezes que nem tiveram aquela intenção que a pessoa está colocando. Então, estou alertando isso, porque nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. A Bíblia diz que esses dias aconteceriam antecipando a volta de Jesus. Os homens se tornariam avarentos, amantes de si mesmo, homens parricidas, que mata pai, matricidas, que mata a mãe, homens violentos, invejosos, caluniadores. A Bíblia fala que nos últimos tempos esse tipo de coisa aconteceria. Então, a gente tem que ter cuidado para não ser arrastado. Agora, para não ser arrastado, ele dá aqui o segredo. Olha o versículo que eu li com vocês agora.
Antes crescei o quê? E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Para você não ser arrastado, para você não afundar, ele está dizendo assim, olha, não tente entender muito de teologia, não tente entender muito até do que o apóstolo Paulo explica, porque são difíceis. Eu estava vendo outro dia o pastor Hélio dando uma explicação sobre fé na televisão, e ele estava explicando um negócio perfeito, corretamente, mas eu fiquei pensando assim, quantas pessoas estão preparadas para entender o que esse homem está falando? O que ele está falando é precioso, porque tem gente que não entende nem o que ele está falando, porque ainda nem teve um novo nascimento em Cristo Jesus. Dá para entender isso? Diga glória a Deus. Então, espera-se que aquela pessoa que esteja ouvindo o que ele falou, nasceu de novo. Em alguns casos, a pessoa não nasceu de novo e aquele assunto parece tão distante, tão difícil de entender. Era isso que acontecia também com o apóstolo de São Paulo. E acabava que as pessoas deturpavam, dizendo, não, Paulo inventa moda, isso não é assim, isso é falta de doutrina. Então, Pedro dá o remédio, assim, gente, olha, antes de você tentar entender essa profundidade toda, você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tema desta manhã aqui para nós, embora o tempo esteja pequeno, é justamente esse crescimento. E eu quero falar de crescimento de dois vertentes. Primeira vertente, eu quero falar do crescimento pessoal, humano. Há pessoas que têm dificuldade para crescer emocionalmente. Os consultórios, irmãos, de psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, estão cheios de pessoas que não cresceram emocionalmente. Gente que tem reações de menino ou de menina, quando deveria ter já reações de gente mais madura. E a razão foi que essa pessoa, num determinado momento, emocionalmente falando, diga emocionalmente falando, ela parou, ela não foi adiante, ela não cresceu. E aí, o que acontece? A reação dela é de criança. Eu dou um exemplo, sempre que eu faço encontros casais, eu dou um exemplo, né, que às vezes a gente vê essa meninice até dentro do casamento, né? É gente que faz cara, biquinho, não sei o quê. Já viu isso dentro do casamento? Alguém, será que é só no meu casamento que tem essas coisas assim? Né? A pessoa bate o pé, a pessoa faz bico, a pessoa faz, sabe, tentando discordar ou atrair. Eu não sei se você já percebeu, mas é como a criança fazendo pirraça, né? Igualzinho. O que acontece? A pessoa ela não sabe enfrentar aquele assunto de frente, ela não sabe tratar aquele assunto como pessoa madura, ela reage como criança. Por quê? Porque em algum momento ela parou de crescer. Estou falando levemente assim, mas há muitas coisas que muitas pessoas não avançam na vida porque têm reação de criança. Um dia desse aí, um dos nossos pastores, uma situação, eu virei para ele e disse, tem que aprender a segurar o tranco. O que é isso? É a capacidade de absorver impacto. Você sabe que uma pessoa é crescida quando ela tem a capacidade de absorver impacto. Porque fulano falou isso de mim. É verdade? Não. O que você vai fazer? Quem tem boca fala o que quer. Eu vou agora discutir, brigar, vou devolver na mesma moeda, vou pagar da mesma, ou não. A pessoa crescida, ela se coloca na posição, eu não vou agir da mesma maneira, eu não vou baixar o nível, eu não vou tratar da mesma maneira. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou sendo igual a ele. E para fazer isso, você tem que ser uma pessoa emocionalmente resolvida. Tem gente que quando
enfrenta certas situações, ela surta, né? Já viu aquela pessoa que surta? Não quero mais saber de mais nada. Eu sei que aqui não tem pessoas assim, porque são todos crescidos. Só estou dando esse exemplo porque pode ter alguém visitando a igreja aqui. Mas vamos saber o que eu vou falar. Muitas reações é a falta de crescimento emocional. E o crescimento emocional, ele é algo que tem que ser trabalhado. Ele não acontece por osmose. Ele acontece com algo que é trabalhado na sua mente. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Eu agia assim, mas agora eu estou em Cristo, sou uma nova criatura. Eu não vou agir dessa maneira. Por quê? Porque a Bíblia me garante que se eu agir da maneira que ela diz que eu tenho que agir, eu vou ter sucesso, eu vou ter êxito no final. Isso é maturidade, é crescimento. É crescimento. Então, o crescimento é necessário na vida profissional. Pessoa que se estagna, vamos falar da vida profissional da pessoa. Pessoa que, outro dia eu estava falando aqui, eu gosto muito do baixinho aqui, o churrasqueiro ali, que eu não sei o que ele põe, que tipo de molho, eu não quero nem saber que tipo de molho, porque de repente se eu souber, eu deixo até de comer, mas eu não quero nem saber que tipo de molho que ele coloca lá, que o churrasco dele fica diferente. Eu faço e já fiz outro, ele não fica igual, ele tem um óleozinho que ele passa com um pincel lá, que o negócio fica diferente, não sei explicar. Um dia eu perguntei para ele, como é que é feito isso? Não, isso é o segredo. Ele disse para mim, é o segredo, você não fala, não, isso aqui eu não falo para ninguém, nem para o senhor, pastor. Aí eu falei, rapaz, então esse é o segredo. Ele, meu Deus. Tomara que ele lave as mãos quando faça isso. É o segredo. Esse é o segredo. Mas aí eu estava falando assim, ele atende os clientes na calçada ali, né? E já alguns vizinhos não gostando muito. Já pensou todos os dias você com cheiro de churrasco na sua sala? Você ia morar perto do baixinho? É uma realidade, irmãos. Uma realidade. Uma das minhas preocupações do horário do culto aqui é esse. A igreja ultrapassar o horário e os vizinhos começarem a serem atingidos. Porque não é fácil morar perto de igreja. Carro estacionado em tudo quanto é lugar, é verdade? Barulho, som. Eu não sei se você tem a maturidade e a cabeça fria para analisar essas coisas, mas eu analiso, tanto quando corta para lá, quanto corta para cá. Mas aí eu falei assim, se ele não tomar uma providência, sei lá, alugar um lugar, alugar uma casa ali, fazer um puxado, daqui a pouco, alguém vai ter essa ideia. Vai roubar o molho dele, vai mandar fazer uma pesquisa química, eu estou viajando aqui na maionese, né? E aí você tem o baixinho na calçada e tem 200 metros depois alguém que alugou uma loja, um galpão, uma casa, cobriu, já atendendo um lugar de acolhimento, mantendo o mesmo preço. Você vai aonde? Né? Eu ainda digo para ele assim, baixinho, eu gosto muito daqui do teu churrasco, mas lá é melhor, dá licença. Você vê se melhora aí, eu volto. O que eu estou dizendo? Se profissionalmente, se você tem um negócio, você não crescer, você vai ficar para trás. Porque o destino da vida em todas as áreas é crescimento. O relacionamento conjugal tem que crescer, tem que avançar, tem que amadurecer. A profissão tem que crescer. Eu já me formei, agora eu tenho que fazer um curso de pós-graduação, eu agora tenho que fazer uma especialização, sei lá o quê. O que eu estou tentando dizer para você é que Deus estabeleceu o universo e tudo que Ele faz na base do crescimento. Os cientistas já comprovaram, o universo está em expansão, está em crescimento. Então, ouça, a vida toda ela é marcada por crescimento.
em qualquer área que você pensar. E é isso que Pedro pega e traz, agora eu quero falar, para a vida espiritual. Ele diz assim, gente, para enfrentar essas situações que o apóstolo Paulo explica e orienta na doutrinação da igreja, você tem que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça é algo que vem de Deus. Lembra quando eu ensinei aqui sobre buscar a justiça do reino? E eu disse que na medida em que você busca a justiça do reino, você vai se compondo segundo a vontade de Deus, e aí Deus começa a abrir e abençoar a tua vida. A graça é algo que Deus dá, não tem como pagar. Mas ouça, eu para receber a graça de Deus superabundante, como o apóstolo Paulo fala, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu tenho que começar a me ajustar à justiça do reino. E uma das coisas que fazem parte da justiça do reino é justamente você adquirir conhecimento e começar a colocar-se dentro desse conhecimento. Então, preste bem atenção no que eu vou falar. Você vai encontrar crentes na igreja com 10 anos de crente, 20 anos de crente, e ele ainda, ele não avança, ele mantém aquele beabá. Qualquer coisa melindra essa pessoa, qualquer coisa ofende essa pessoa, ela não tem a capacidade de absolver certas situações, ela se escandaliza com facilidade. Uma pessoa outro dia aqui que minha esposa falou, qual foi a palavra que você falou? Que a pessoa disse, não vou voltar mais lá porque eu discordo. Você falou assim, eu falei, aquela senhora e tal, que tem ido, aí você disse, não, ela viu uma mensagem minha, eu falei uma palavra lá, ela, não, eu discordo, vou embora. Irmãos, já pensou se toda vez que você discordasse do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, você abrisse com ele? Não é assim. O crescimento, ele te dá essa capacidade de você enxergar as situações, ver como elas são, ter a capacidade de esperar o tempo para mudar, dar a paciência suficiente para suportar aquele momento. Isso é fundamental em qualquer setor da vida. Sim, minha esposa falou sobre corpo, alma e espírito, e ela falou que nós somos uma alma que temos um espírito. Tem gente que discorda, que quer o contrário. Só que a Bíblia diz que Deus fez o ser humano alma vivente. E não, quando nós nos convertemos, passamos a ser espírito vivificante. Dá para entender isso? Diga amém. Mas o ser humano, ele foi criado por Deus alma vivente. E quando ele nasce de novo, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, você passa a ser espírito vivificante. Tanto é que quando o homem não se converte, a Bíblia diz que ele está morto nos seus pecados e delitos. Então nós falamos essas coisas com conhecimento de causa, não somos nenhum louco, estamos aqui pregando qualquer tipo de heresia. Mas a pessoa madura que não entende, faz igual a Mary Kay. Mary Kay. Mãozinha levantada. Isso. Ótimo. Isso as pessoas adultas, maduras, crescidas fazem. Você não vai discutir um assunto em casa, um assunto familiar, você vai conversar. Aprenda a ouvir não. Será que posso ouvir um amém? Nem tudo vai sair conforme você quer. Quem vive em família, principalmente, tem que ter isso em mente. Às vezes você programa uma coisa, aí vem alguém lá, a opinião muda completamente, né? Aí você tem que ter a maturidade, diz assim, bom, já que a vida me deu um limão, o que eu faço? Vou fazer a limão, vou aproveitar aqui, já que não pode ser daquela maneira, vai ser assim, vamos. Essa capacidade você começa a adquirir quando você é uma pessoa crescida. Então o apóstolo está dizendo assim, olha, vocês têm que crescer na graça e no conhecimento. Só que a graça está intrinsecamente ligada a uma questão.
qual é a questão? Eu estar preparado para recebê-lo. Se você pegar um carro, colocar na mão de uma criança de 10 anos, 12 anos, por mais prodígio que seja essa criança para dirigir, você pode cometer um erro de mandar essa criança matar alguém ou até se matar dirigindo um automóvel. Concorda comigo? Diga amém. Então Deus não pode te dar coisas grandes, coisas importantes, se você não responder positivamente, maturamente, aquilo pequeno que está colocando na sua mão. Porque senão você não vai aguentar a pressão, o peso daquilo que Deus tem para te dar, e você vai meter os pés pelas mãos. Então, ouça bem, crescimento significa você amadurecer o suficiente para enfrentar certas situações. Tem gente que desiste muito fácil. Vou repetir aqui. Tem gente que desiste muito fácil. Ah, pastor, porque eu casei com esse homem, ele não era assim, agora ele está assado. É verdade, tu acha que ele ia mostrar o chulé, as garras dele, o mau hálito dele, o mau humor dele, quando estava querendo te ganhar? Agora que ele ganhou, agora relaxou, é o natural. Agora que você vai ver quem ele é. Porque namoro e noivado é um teatro, né? Palavra mais educada, sorriso mais bonito, perfume mais cheiroso, a roupa mais... Tá. Bom, aí depois vai aparecer a verdadeira pessoa. Ouça o que eu vou falar. Às vezes você está querendo trocar de mulher ou de marido. Vou dar aqui um conselho que não está na Bíblia, mas ele é bem prático. Você vai trocar de problema. Porque o ser humano, todos nós, somos pessoas esquisitas. Se fosse fazer uma análise sincera, todos nós teríamos que fazer análise, ir para psicólogo, porque todos nós somos esquisitos. Esquisito por quê? Porque nós construímos uma mente, uma forma de pensar, que para nós é a melhor. Só que para outra pessoa não é assim. E o choque é o quê? Inevitável. Então você tem que ter a maturidade suficiente para saber dizer não, ouvir não. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Ah, vai ofender fulano, vai desagradar. Não precisa ser ignorante. Mas às vezes é preciso dizer não. Não. Por quê? Por causa disso, daquilo. Por quê? Porque isso pode ser assim, assado. Não. Mas tem pessoas que têm medo, são tão carentes do afeto daquela pessoa. Se eu disser não, eu vou chatear. Se eu disser não, aquela pessoa não vai entender. Se eu disser não, aquela pessoa vai se aborrecer. E se eu disser não, eu posso até perder aquela pessoa. Não caia nessa armadilha. Saiba que na vida é tão importante saber dizer sim como dizer não. Uma pessoa madura tem que ter essa habilidade, uma pessoa crescida tem que ter essa habilidade de saber dizer não. É certo que tem alguns que abusam, né? Mas isso é papo para outra pregação. Eu tenho mais facilidade para dizer não do que dizer sim. Por quê, pastor? Porque o sim vai implicar numa mão de obra danada. Palavra dada tem que ser o quê? Cumprida. E eu sei por trás daquele sim todo o trabalho que vai dar. O sim não vem de graça, o sim vem com uma trabalheira incrível. O não mantém as coisas do jeito que estão e dá tempo para pensar. Estou ensinando o que não está na Bíblia, mas é interessante você saber isso. Às vezes você diz não no primeiro momento, é o tempo que você tem para pensar sobre aquilo. Tem gente que corre com os pés, com as palavras para dizer sim, e depois está enredado com uma série de compromissos, de horário, aí começa a ser o crente sem palavra. O que é o crente sem palavra? É aquele que diz sim, mas não cumpre.
Fulano, ele falou que ia. Ih, rapaz, não vai atrás não, fulano. Por quê? É a pessoa desacreditada. Então, quando eu falo isso, é porque a sua palavra tem que ser uma palavra de príncipe, de princesa. A Bíblia diz que a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. É uma palavra de peso, de honra. Por trás de você está a presença de Deus, o Espírito Santo. Você representa o Senhor aqui na terra. Você representa Deus aqui na terra. Você carrega Deus dentro de você. Então a sua palavra tem que ser uma palavra de peso, uma palavra definida. Portanto, eu não posso pegar a minha palavra e ficar jogando. Sim, tá, tudo bem. Depois não cumprir com nada. Porque aí eu vou demonstrando a minha infantilidade, a minha imaturidade. E sabe o que vai acontecendo? Eu vou desenhando uma imagem. A pessoa que pratica isso desenha uma imagem dela de irresponsável. E daqui a pouco aquela pessoa começa a ver portas se fechando. Porque ninguém gosta de lidar com pessoas irresponsáveis. Cara, quer me deixar louco é alguém dizer assim: eu vou fazer, eu descanso. Quem trabalha comigo sabe como é que eu sou. Vai, então tá bom. E chega na hora, cadê aquilo? Porque não deu, porque isso, porque não avisou antes? Problemas existem. Telefone, olha, não vai dar, né? É igual o caso do cara que eu falei que marcou o casamento, chegou na hora do casamento, ele não aparecia, aí eu estou lá no gabinete esperando, toco o telefone, vou atender. Alô, quem fala? Aqui é fulano. Que fulano? O noivo. Meu filho, você não veio para o casamento? Não, estou ligando para telefonar que eu não vou casar hoje. A igreja cheia, a noiva já esperando. Isso não é história não, isso aconteceu comigo. Como é que é? Você não vem? Eu não vou não, depois eu falo com o senhor. Não pode fazer isso, né? No dia do evento ou daquilo que você vai comprometer, ou dizer, tem que ser antes. Então, o crescimento, ele implica numa série de condutas muito importantes. Quando você adquire, o que eu estou fazendo com vocês aqui? Eu estou transmitindo a vocês o quê? Conhecimento. Conhecimento. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma cartaz juntos sobre um tema, sobre um assunto, e que você começa a se encaixar. Tem gente que tem dificuldade para conseguir coisas, não é porque não é bonito, não é porque não tem apresentação, é porque não tem palavra. É um negócio sério isso. É um negócio sério. A gente tem que crescer para poder abrir portas. Então, eu estou falando de crescimento pessoal. Por quê, pastor? Não vai dar tempo, eu não vou falar isso agora, porque eu quero que este ano, eu estou declarando que o ano de 2015 é um ano de crescimento. Diga, 2015 é um ano. Eu não quero só crescer em número, vamos crescer em número, em nome de Jesus, mas eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça mais. Já cresci bastante, eu preciso crescer. Eu como líder, eu como pastor, eu preciso crescer. E eu acredito que você também precisa crescer. Há coisas que eu não sei, há coisas que eu não aprendi, há coisas que eu tenho que conhecer, há coisas que a graça de Deus tem que ser derramada sobre a minha vida. Quantos aqui têm consciência que setores da sua vida a graça de Deus tem que ser derramada? Pastor, eu preciso da graça de Deus para vencer, porque essa situação, quando aquela pessoa pavio curto, sabe o que é? Qualquer coisa ela já... Senhor, eu preciso de graça, para quando eu receber aquela notícia assim, eu fazer cara de paisagem. Estou morrendo por dentro, mas Senhor, me dá graça. E a graça vem e vai te dando uma capacidade sobre-humana, sobrenatural. A graça de Deus vem e traz aquele equilíbrio. Eu tenho vontade de falar cobras e largato para essa pessoa, mas eu não vou falar, eu vou ficar quieto, porque a graça de Deus está sobre mim. Você pode dizer isso? A graça de Deus está sobre mim. A graça de Deus sobre você
te torna uma pessoa sobre-humana, porque você suporta muito mais. Você caminha a segunda milha. E isso também é crescimento. Vamos ficar de pé. Já tem muita coisa para você pensar. Tem muita coisa para você pensar. Quantos reconhecem aqui esta manhã que tem áreas da sua vida pessoal que precisa crescer? Diz assim: pastor, o senhor não tocou, mas enquanto o senhor falava, eu me lembrei, tem áreas da minha vida que eu preciso crescer. Então fica com a mão levantada e diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu tenho entendido que eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu mesmo, por mim mesmo, me sinto muito limitado, incapaz, porque eu sei, Senhor, que eu tenho a herança de Adão na minha vida. Nasci, Senhor, com defeito de fabricação por causa do pecado que está sobre a minha vida. Mas, Senhor, diga: eu creio que se a tua graça é derramada sobre mim, ó Deus, eu vou vencer esses obstáculos. Diga: Deus, me dá entendimento. Senhor, abra minha mente para que eu tenha, Senhor, o conhecimento, não só teórico, mas vivencial, de tudo aquilo que tu tens preparado para mim. Senhor, eu confio que esta oração está sendo ouvida por causa de Jesus. É no nome dele que eu oro, é no nome dele que eu peço, e é no nome dele que eu agradeço. Amém. Ouça o que eu vou falar aqui, é muito sério. Você vai se deparar com situações essa semana que você vai lembrar que a sua reação tem que ser uma reação mais madura. Vou te ensinar uma técnica. Se alguém gritar com você, quanto mais alto ela gritar, mais baixo você fala. O que acontece? Daqui a pouco a pessoa está gritando e ela mesma vai cair em si e vai dizer assim: caramba, eu estou fazendo uma tempestade no copo d'água. A pessoa está falando baixo comigo, está falando comigo educada, e eu estou esbravejando. Ela será exposta. Você não. Amém? Não seja arrastado. A palavra que eu estou tentando dizer a você: não seja arrastado pelas circunstâncias que outros procurarem. Receba essa palavra. Tenha cuidado. Fique sereno, fique tranquilo. O Senhor é o teu protetor, é o Senhor que te guardará, e a graça dele te dará um equilíbrio suficiente para você não ser arrastado por essa situação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos em paz. Deus abençoe a todos.